Quando nós lemos Juízes 14:6, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Sansão. Pregue comigo. Se apoderou de quem? De Sansão. Mais uma vez. Se apoderou de quem? Aonde era que estava a unção? Vamos lá. Onde estava a unção? Em Sansão. Só que depois, a mãe e ele que tinham voto de Nazireu, o negócio estava certo. Mas depois ele viu que a unção impressionava. E ele começou a brincar com a unção. Começou a exibir a unção. Começou a usar a unção para ter charme. Eu já vi muito pregador que ele faz charme. E vocês acham vantagem no charme que ele faz. Exibindo a unção. O Sansão, ele usou unção para atrair mulher. Sabiam dessa? Usou a unção para atrair. Brincou com a unção diante de Dalila. Onde é que está teu segredo? Ah, me amarra. Bota trança. Brincando. E ela, pois lá vem os filisteus, Sansão. Aí ele, vem para cá. Unção. A unção era correta, mas quem estava direcionando a unção estava fazendo como? Vamos lá, pregue comigo. Estava fazendo como? Errado. A unção de Sansão, ela era para vingança pessoal, exibição de poder, impulso emocional. E ela estava sendo usada para decisões carnais. Se você pegar do capítulo 14 até o 16, você vai ver que Sansão canalizou a unção que Deus deu de forma errada. Unção não é troféu para ninguém exibir ela. Unção não é instrumento para você exibir que tem poder. A unção é para você ter a ciência que é capacitado para fazer a obra de Deus. Eita glória! O problema de Sansão não era a ausência de unção, meus irmãos. Mas era o governo e o controle dele próprio. Tem obreiro que diz que é usado por Deus, mas ele não tem controle em nada. Nem na emoção, nem na fala. Vocês já viram aquela história? Fulano, rapaz, é usado por Deus. O problema dele é que o impulso dele, ele falta é ser crente, meus irmãos. Porque Deus não tira o teu impulso, eu vou falar isso, mas quando o Espírito entra, ele te controla. Eita, glória a Deus. Dá só um pouquinho de retorno, filho, porque minha garganta está ruim esses dias. Segundo, Saul. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, verso 6, verso 10, a Bíblia diz que Saul foi ungido. Quem ungiu Saul? Quem ungiu Saul? Samuel. Samuel ungiu Saul, está lá no 10 primeiro. E Samuel derramou o azeite da unção sobre Saul. E o Espírito do Senhor entrou nele e ele profetizou. Rapaz, sinceramente, eu sou de Deus mesmo.
Eu sou de Deus. Agora eu fui ali, orei, fulano de tal foi curado. Eu sou de Deus. Eu sou homem de Deus. Ele venceu a primeira batalha. Aí ele disse: eu sou ungido. Só que depois a unção de Saul, isso aqui é sério, a unção de Saul, ela foi substituída pelo ego pessoal. Saul era um tipo de líder que fazia programa para atrair os seus liderados. A unção de Saul, ela passou a ser usada, queridos obreiros, para o domínio pessoal de herança familiar. Ele disse para Jonatas: tu não tem vergonha? Amanhã esse Davi vai mandar em nós. E ele achava que a unção nele é para matar quem se intrometesse no seu caminho. A unção na vida de Saul, ele que era ungido foi dominado pelo ciúme. Não suportava ouvir quem era melhor do que ele. As mulheres cantaram: Saul feriu os seus e Davi. Mas quem era o rei? Ele podia ter ferido só um, e Davi 100.000. Mas quem Deus tinha colocado na cadeira era ele. E as mulheres não desprezaram, as mulheres disseram: o Saul feriu os seus, mas ele tinha cadeira. O Saul era o rei, Davi não era o rei. Porque tem gente que está na cadeira, mas ele quer tudo. Ele não quer que o outro tenha nem um nomezinho pequeno. Rapaz, e quando Deus te der a posição, fica tranquilo, pode ter o Davi, pode ter o Joabe, pode ter o Josué, pode ter o Eliseu, mas quem Deus colocou foi você, rapaz. E Davi só pode ser alguma coisa quando você chamar ele para a batalha. Quem foi que chamou Davi para o palácio? Vamos lá, quem tem boca? Quem chamou Davi para o palácio? Então pronto, irmão. O Davi podia ser o melhor guerreiro, mas quem era que estava no trono naquela hora? Quem chamou Davi? Quem botou ele para lutar contra Golias? Então pronto. Mas o problema é que quando você está no trono e a unção já está diabólica, qualquer um que assovia mais bonito do que você quer matar. Agora vamos analisar aqui, prestem bem atenção. Irmãos, quem pegou o vidinho de azeite e foi lá, sei, tá o tamanho dele. É bonito. Porque, irmão, não adianta a gente negar. Isso impacta. Eu sou negro. Até meu pastor presidente, pastor Raposo, rapaz, não diz isso não, pai. Eu disse: não, mas eu digo, não é me rebaixando não, que eu sei do que Deus me deu. Eu digo é o seguinte, é porque o Samuel pegou o azeite, e quando ele viu o tamanho dele, cabelão bonito, altura zona, né, assim. Eita, rapaz, dá um reizão. Rapaz, isso aí dá um reizão. Eita, é assim. Irmão, sou filho de pastor. Aí o irmão
O primeiro campo que meu pai foi ser pastor, aí o outro pastor lá, que o pai substituiu, era um brancãozão. E aí ele foi na casa de uma irmã e disse: você já sabe quem é um pastor que vem para cá? Aí a irmã disse: não, pastor, sei não. Pois é, a convenção está mandando. Lamentavelmente vocês agora não terão mais um pastor branco. Aí a irmã disse: se é, pastor? Disse: é. Ele é preto. Aí eu disse, aí pronto, depois a irmã contou para o meu pai, disse: pastor, aí pronto. A gente, irmão, é iludido com essas coisas. Tamanho, não é assim? Título. Doutor fulano. Resolve nada. Nadinha. Só zoada. Pronto. Teve um campo que meu pai substituiu um pastor. Aí a irmã disse: pastor, nosso pastor aqui é professor de inglês. E aí o pai era, irmão. Era professor de inglês e... um brancão também, pastor. Aí pronto, aí o pai disse: pois é, o tanto de garrafa de pitu e de cachaça que eu estou tirando aqui, que ele bebia. Às vezes você tem muita teologia, mas não tem a espiritualidade verdadeira. Às vezes você tem muito título, mas não tem a unção verdadeira. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você prega e Deus faz o milagre. Ei! Aleluia. Aleluia. Se Deus não me deu oportunidade para me matar 10.000, só deu 1.000, mas tem coisa que Ele dá mais do que 10.000. Ele deu o trono para Saul. Meu Deus do céu. Ele deu o trono. O grande problema é que a gente quer comer tudo sozinho. É assim ou não é? Pronto. Deixa eu contar aqui. Eu li no livro, me foge aqui o nome do autor agora, mas naquela época, na China, tinha grandes imperadores. E saía um que era um general e assumia o império. Só que todo general que assumia, tinha um no meio que matava traição. Porque cada um queria um poder. Aí um entrou e foi muito inteligente. Um entrou e disse assim: olha, eu sei que vocês vão me matar também, porque todo general que assume o império morre. Vamos fazer o seguinte: tu quer ser general? Ele disse: quero. Tu quer ser o imperador? Quero. Tu também quer? Quero. Mas não dá para nós tudinho. Vamos fazer o seguinte: eu vou repartir o bolo para todo mundo. Aí nunca mais mataram. Mas eu quero comer só. Mas eu só estou com 1.000, mas está com a cadeira. O Davi tinha matado, as mulheres cantando, mataram quem? Era só, pronto, era canção. Aquilo entrou nele. E o homem que estava na unção do azeite, 16:13 de 1 Samuel, e o espírito mau. Eita! Aí chega, ele fez careta quando disse. Se apoderou. Eita, meus irmãos, pastores. E quando o espírito mau entra, ninguém segura mais. Ele passa por cima. É um trator que mata. Ninguém pode cantar melhor, ninguém pode pregar melhor, ninguém pode falar melhor. Rapaz, o que é teu é teu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vira aí para o teu pastor que está ao teu lado e diga: o que é teu é teu. Diga aí para ele: nós não somos rivais não, rapaz. O que é teu é teu. Se tu matou 1.000 e eu matei 10.000, é tudo para a glória de Deus.
deixa eu dizer uma coisa. O pastor que está aqui no campinho mais pequeno, e o presidente aqui, pastor Roberto José, nós estamos trabalhando para uma empresa só. Ninguém aqui vai crescer mais do que outro lá no céu. O mesmo trabalho que eu estou fazendo, lá no mato tem um pregadorzinho dizendo Jesus salva. E eu estou na capital, Jesus salva. E tu está na universidade, Jesus. Então nós trabalhamos para o mesmo. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 5, 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Oh, aleluia. E se você está numa área maior do que a minha, não é que eu sou melhor do que você. Porque olha para mim, a gente tem isso nesse nosso conceito. O irmão fulano de tal está ali, irmão, porque Deus foi com a cara dele. Não bote isso na sua mente, não. Deus não vai com cara de ninguém, Deus vai com quem é fiel. Está lá em 1 Coríntios 4, verso 2. Requer-se dos seus obreiros que se achem. Às vezes tu tem tudo, mas não é fiel. É covarde. É traidorzinho. É falso. Elogia a gente na frente. Mas quando sai, quer que aquele nego se lasque. Eu tenho raiva dele. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você prega e Deus faz um milagre. Oh, irmão, estou sentindo a presença de Deus. Pastor Percy pregando aqui, eu olhando para ele. Ele está inspirado, está no óleo, né? Porque o Russell Shedd, ele dizia, as lutas do dia a dia faz a mensagem ficar melhor. A gente pensa que a gente vai visitar uma irmã, quando chega lá, a irmã está contando um monte de problema, aí quando a gente chega em casa, aí abre a Bíblia e diz, olha o problema que ela te contou. Aí fica até melhor a mensagem para pregar. É assim, pronto. Mas é bom, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema, se Deus te deu só 1000, mas quem ia levantar Davi, quem era, gente? Não, quem era que ia botar Davi? Era Deus. Olha, aqui tem, aqui no pastor Roberto José, para o Brasil Deus tem levantado tantas pessoas, tantos talentos. Eu tive lá agora, lá na Alemanha, com o pastor. Eu fui pregar em outro evento, ele estava lá também. Aí pronto, aí ele contando, elogiando esse homem. Rapaz, eu achei vantagem. Fala bem dele. Eu disse, meu Deus do céu. Aí ele só disse assim, meu pastor. Eu disse, é mesmo. Mas é bom, irmão. Irmão, eu estou aqui. Só Deus sabe por que eu estou aqui. Aí eu disse, mas o que é, irmão, né? Não vou contar. Mas é ruim, irmão. É ruim, chega dói dentro da gente, não é assim? A gente vai na casa dos crentes, irmão, o que a senhora tem, que não foi mais na igreja? Pastor, tem umas coisinhas lá. Irmão, mas a gente, é um negocinho difícil. Pastor, a gente adula, né, assim? Vai, pronto, irmão, mas está difícil, o que é? Aí, não vou lhe falar, não. Um dia, aí é que termina de matar, não é assim? Negocinho pesado. Esses dias mesmo, irmão, eu até disse para minha esposa, rapaz, esses meses para mim está pesado. Está pesado. É luta, aí pronto, é uma historinha aqui, é outra ali. Aí pronto, aí você fica ruim. O Saul começou a estar no cargo e ele tinha unção. Tinha unção, não tinha? Mas a unção dele agora era para quê? Vamos, diga, a unção dele era para quê? Para matar. A unção dele era para quê? Para perseguir. Olha o tanto de sacerdote que esse bicho ruim não matou, meus irmãos. Unção canalizada de modo errado, ela é perigosa.
O Davi dizia, majestade, quando encontrava ele, de vez em quando, de longe. Porque dessa gente tu tem que ficar de longe. Pertinho ele mete a faca. Fica de longe. Davi sentou na mesa e ele disse, é hoje. Aí pronto. Se ele não tivesse, pronto. De longe ele disse, majestade, eu sou simplesmente um cão. Quem sou eu, majestade? Majestade. Para ele entender que Davi não queria nada com ele, Davi foi para a terra dos filisteus. Mas o homem que estava no cargo e na unção, ele não deixava. Enquanto um dia ele disse para o exército dele, vocês não prestam, eu dou terra para vocês, eu dou casa, eu aumento o salário de vocês, eu aumento a renda de vocês, e vocês não me entregam o filho de Jessé. E todo o exército se calou, porque o exército sabia que Davi era um bom soldado. Eu vou falar do último. Primeiro eu falei de quem? Sansão. Vamos lá, bem forte. Primeiro, Sansão. Segundo, Saul. Ô irmão, quando a unção, ela é para proteger o meu ego, é para proteger a minha família, é para proteger o meu pedacinho de terra, essa unção não presta mais. Essa era a unção de Saul. Agora vem o Davi. Olha, eu só estou falando de homem bíblico. Se você pegar o capítulo 11, 12 de 2 Samuel. Mas se você pegar o capítulo 16, verso do 7 em diante, 13, 14, você tem agora o privilégio que Samuel tem. Vai e unge um dos filhos de Jessé. Aí passou o menor. Aí ele disse, ninguém senta, ninguém come, enquanto o menor não chegar. Aí chega o menorzinho. Na hora que ele entra, ele não vê aparência, não vê nada, Deus é quem diz, este é o homem, pode ungir. Aí derramou o azeite sobre a cabeça dele e pronto. Davi ficou ungido. Quando Davi recebeu a unção, lá vai, meu irmão, matando o gigante, matando o filisteu. Para onde ia, tinha vitória, se conduzia com prudência, unção. Agora, prestem bem atenção uma coisa. No meio da jornada, Davi canaliza a unção de modo errado. A mulher bonita, o reino já forte, tranquilidade. Pode ir, Joabe, para a guerra. Aí pronto, chazinho da tarde, passear no palácio, né? Fazendo charme. A mulher, eu li um autor judeu que disse que a mulher se posicionou num ângulo que era para ele ver que ela também não valia nada. A Batseba não prestava não. Ela está na genealogia porque Deus é bom. Mas olha, aí ela pronto, se posicionou. Aquele negócio dele passear não foi só um dia não. Vários dias. Muito cuidado, pastores. Passeiozinho em academia é perigoso. Não é que ela faz pecar não, mas é um ambientezinho bom. As amizades. Muito cuidado, passeiozinho. Conversando com a amiga. Batendo papo. Davi foi passear. O rei ungido. Escolhido. Passeando. Chá da tarde. E ela lá tomando banho. Só que ela tomava banho, porque naquele tempo não tinha chuveiro. Então eu entendi que ela metia a coisa na lata, mas ela fazia o charme dela. Ela fez tanto charme que ele ficou louco. Ele ficou tão louco, ungido, que ele disse, quem é aquela mulher? Se informa, ele mandou, como se fosse um rapazinho novo, paquerador. Rapaz, mas que tem coisa, né, assim? Paquerador.
Musculozinho bem feito, né? Camisetinha. É assim. Uma irmã disse para um pastor: pastor, seus cabelos são tão lindos. Aí ele foi lá na barbearia, tira todinho, irmã. Tira. Rapa! Rapa, tira! Para mim não fazer a irmã pecar. Aí vai. Que a irmã. Que é assim, porque às vezes tem um cabelo que nem o meu, ela vai dizer, né? Mas aí vai pro outro. Aí era um pastorzão brancão, bonito, cabelozão grisalho. Ela disse: pastor, seus cabelos são lindos. Ele disse: aí é? É. Aí foi lá, manda rapar tudo. Deixa pelado. Mas ficou feio. Deixa assim mesmo. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escutem bem. Eu pergunto aqui aos senhores: Sansão era ungido? Vamos lá. Sansão era ungido? Pecou? Brincou? Se exibiu? Cheio de unção? Irmão, nunca... olha, eu venho para cá, quando eu subo para um púlpito desse, aquela ali, eu sou casado com ela há 32 anos. Eu não subo aqui sem comunhão com Deus. Eu não subo aqui para ter aplauso. Eu não subo aqui para ter nome. Eu não subo. Eu subo com uma responsabilidade de entregar a palavra para corações serem mudados e impactados pelas Escrituras. Eu não venho para cá com charme, não. Eu nunca preguei ficar assim, fazendo charme. Aleluia. Rapaz, faz isso não. Aleluia. Entendeu? Pronto, fazendo charme, andando no púlpito assim. Irmãos, olhem para cá. Muito cuidado com isso. Davi era ungido ou não era? Sansão era ungido? Vocês viram que Sansão vai usar a força dele para dar presentes no enigma que ele faz. Isso aqui, eu estou falando hoje para nós porque você diz assim: o fulano é muito ungido, mas unção sem caráter vai acabar em coisa que não vale nada. Davi, ele agora começa a ser displicente, negligente, e começa a usar unção para fazer sexo. Manda buscar ela. Aí alguém diz: ela é casada, mulher de um soldado teu, Urias, o Eteu, e era um baita de um soldado. Mas a loucura e a sede, e agora achava que tinha um poder: eu posso ficar com a mulher que eu quiser. Manda buscar, é minha. Ela chegou, deitou com ela, dormiu com ela, o ungido do Senhor. Foi para casa. Ela mandou um recado: eu estou grávida. Mas quem tem poder e está na unção sem a direção de Deus, começa a política. Pronto, vamos fazer o seguinte: Joabe, manda Urias aqui. Ele veio. Ele disse: eu vou fazer ele dormir com ela e todos vão pensar que ela está grávida de quem? Pronto. Aí quando ele chegou, pronto, botou comida real para ele, botou tudo. Aí diz: vai para a tua casa. Quando amanheceu o dia, onde era que estava Urias? Aí ele disse: rapaz, eu mandei para a tua casa. Olha que soldado. Majestade, como é que eu vou para casa? O Senhor que é o nosso rei. Como é que eu vou para minha casa comer, dormir, ficar com a minha mulher, enquanto o exército do Deus vivo está na batalha e a arca do Senhor? Use a unção que Deus te deu para honrar o nome de Deus na terra. Aleluia.